das cartilhas. E eu comecei a ir para a porta da escola panfletar. Minha família preocupada de que eu apanhasse. E eu falei, não importa, eu estou lá em nome do Senhor. Porque os pais precisam saber, eu sempre disse isso, Flávia, os pais precisam saber. Então eu fui a muitas escolas e panfletei. E procurei muitos sacerdotes que me receberam e me deixaram falar. E procurei, eu tenho um amigo padre, ele disse que eu sou muito atrevida. E eu procurei pastores. E ligava para eles. Ligava para os assessores deles. E escrevi e-mail para eles, dizendo da necessidade da união dos cristãos agora. Agora não é hora de divisão, é hora de união, de lutarmos juntos. E aí eu comecei a ficar frustrada, porque eu devo ter distribuído umas 4.000 cartilhas. E muitos pais pegavam meu telefone e meu e-mail e nunca recebi nada. E eu comecei a perguntar, o que a gente faz? O que a gente pode fazer para que esses pais ajam, para que eles vejam a gravidade da situação? E o que o Adrian disse, não é porque foi derrubado, que não foi aprovado, que eles não vão continuar. Porque depois disso eu comecei a ver muitas propagandas na televisão. Só que enganosas, porque eles faziam apologia da ideologia de gênero e dizendo é igualdade de gênero. E eu fiquei pensando naqueles atores, um deles, o Rodrigo Hilbert, casado com a Fernanda Lima, que tem um casal de gêmeos lindos. Eu falei, meu Deus, será que ele sabe do que ele está falando? Porque não é igualdade de gênero. É promover a orientação sexual. Que eles querem já começar com as nossas crianças de 3 anos. Nas 1 mês, os vereadores daqui de Belo Horizonte estiveram 3 1 mês e viram que já estava na orientação. Que lá, o banheiro era único. Que eu conversei. Agora, onde eu vou, eu tenho cartilha, eu saio distribuindo e saio conversando. Onde eu vou? Em consultório, vou na rua, às vezes eu vejo uma mãe com uma criança, eu chego perto e falo, você conhece, já ouviu falar? E então as mães têm vindo conversar comigo, principalmente as mães, depois das missas, ou uma semana depois, um mês depois que eu apareço, elas me veem na rua, aqui, eu sei que distribuiu lá e tal, e vem me contar coisas. Então, mães angustiadas, dizendo, olha, na UMEI, as crianças tomam banho juntas. Não tem divisão de meninos e meninas, tudo junto. E eu, então, dei um exemplo da escola aqui no Santa Amélia, em que eles conseguiram, os pais se juntaram, reuniram e fizeram voltar os 2 banheiros. E aí, dentro do consultório, que eu percebo? Os pais seguros, os pais sem saber o que fazer, os pais à mercê dos filhos, deixando que eles sejam os donos da verdade. Um dia desse, uma mãe falou assim, minha filha exigiu que eu mudasse ela de colégio. A menina tem 11 anos. Eu falei, como assim exigiu? Como assim exigiu? Cadê a sua autoridade? Então eu percebo essa desconstrução da autoridade. E aí começou aquela profusão de especialistas. Eu sou uma especialista. Mas os pais ficaram à mercê. E aí agora, recentemente, tive notícia, uma pessoa me contou, de uma amiga, que o filho fica dentro de casa correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Depois ele sobe em cima da cama de casal, abre as pernas e faz xixi em cima da cama. E essa amiga falou, mas você não vai dizer nada? Você tem que pôr limite no seu filho. Ela disse, não, o pediatra disse que não pode. Tem que deixar ele fazer o que ele quer. Então, a falta de pulso. Quantos pais já chegaram no meu consultório dizendo, eu vim aqui para você preparar minha filha, porque nós queremos separar. Como assim? Vou preparar?
a criança porque vocês querem? Aí eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu começar a escutar vocês dois, para ver o que é, para ver como é que a menina tá. E nisso eu vou conversando com um, com o outro, com um, com o outro. E aí eu faço um acordo de, vamos esperar um pouquinho, vamos conversar separadamente. Vocês ficam 6 meses sem tomar decisão nenhuma sobre isso. Vocês estão proibidos, vocês topam? E eles se mantiveram casados. Não é um, nem dois. São vários. Então, porque a questão é ver, o casamento vai mudando, a vida hoje é muito corrida, as pessoas não têm tempo nem de conversar, chegam cansadas. Então, vão se desconhecendo. E quando as mulheres se submetem e ficam naquela coisa e começam a espicaçar, e o homem acha que ela não está em casa, faz nada, passa o dia inteiro aí, nem olha direito a menina está com nota boa na escola. E aí eu começo a ir trazendo essa conversa, inclusive para o homem. Você já ficou? Vamos fazer uma experiência? Vai ficar um final de semana para olhar a bebê, olhar as coisas. E aí eles começam a ver que não é bem exatamente daquele jeito. Então, essa desconstrução dos pais, os pais precisam assumir essa autoridade, voltar a ter essa autoridade. E aí a minha pergunta, como fazer os pais saírem de frente da televisão? Como fazer os pais agirem? E aí não estou falando do pai, homem e mãe, do pai e da mãe. De ver a gravidade que é referente aos filhos, seja a idade que for. Como nós vamos fazer isso? E aí, com essa pressa, com essa correria, os pais deixaram um pouco a escola. Não, a gente muito bem estudada, tem mestrado, tem doutorado, tem especialização. Deixaram, e vamos lá. E eu procurei saber de amigos que estão na área da educação, como é que é a procura dos pais na escola? Eles vão lá, vão sempre? Bom, pergunta, não tem problema. Quando eles têm problema, o menino está ruim, eles vão lá saber o que é. Então, vamos lá para o reforço escolar. Mas o que está na base disso? Igual esse casal que me procurou, queria separar. A menina estava tendo problema na escola. E eu escutei um pouquinho a menina e eu vi que não era a questão dela. Era a questão da briga do casal que estava fazendo a menina fracassar na escola, porque ela estava com medo que os pais separassem. Então, tem que ter um olhar maior, tem que ir para além daquilo que eles estão ali naquele dia a dia que não conseguem enxergar. Então, os pais deixaram, eles abriram mão dessa criação. Hoje exige mesmo, horário apertado, chega em casa exaustos para dormir, mas tem filhos, tem que olhar. Então tem que retomar isso. E aí essa minha amiga, algumas amigas, professores, diretores, elas me disseram isso. Mas que quando tem problemas em casa, os pais não procuram a escola para falar. É só quando tem problemas lá que eles vão lá saber. Aí eles querem, como é que faz? O que é que resolve? Aula disso? Aula daquilo? Okay? Então tem que ter um olhar maior. Um olhar maior. E começar, porque antigamente, por exemplo, no tempo que as minhas filhas eram meninas, havia associações de pais e professores que era forte, era um movimento forte. Tem que ser retomado isso. Em um dos grandes colégios aqui pelo Horizonte, a diretora, minha amiga, eu perguntei, lá não tem? Tem. Mas hoje é a escola que escolhe. Então, tem que mudar essa lógica. Os pais têm que ir e procurar. Então, muitos pais, a quem eu entreguei cartilhas, eles se assustaram. Se assustaram em saber do marxismo cultural que está implantado nas escolas. Porque, na teoria, ainda não foi aprovado, não foi regulamentada a ideologia. Mas, na prática, muitas escolas já estão trabalhando ideologia de gênero com os nossos filhos. E aí, e os pais? E qual que é o papel deles junto às escolas? E esses professores?
há pouco tempo, quando estava na época da eleição, uma mãe estava me contando que falou com a filha que o PT não era legal, que eles eram comunistas eram comedores de criança. Coisa antiga, acho que era coisa de quando eu era menina. E eu sei que um dia a professora dessa menina, em sala, foi falar sobre o PT, e a menina logo falou, não, eles são comedores de criança. E aí a professora foi explicar para a criança que não era aquilo, que eles eram legais, e aí começou. E a menina chegou em casa e disse, eu agora sou petista. A criança, 5 anos, eu agora sou petista. Não é nada disso que você me ensinou. Então os pais têm que procurar ver o que falam e como falam. Porque o professor, ele é um exemplo para a criança. Se ela fala uma coisa absurda como essa, e se a professora depois vai com uma coisa mais lógica, o modelo para se tornar professor não vai ser a mãe, meu pai. E essa é uma questão que os pais têm vindo conversar comigo sobre como os filhos estão se revoltando e rebelando contra os pais. Uma das mães me procurou, também relatando que a filha, de 8 anos, chegou em casa um dia, com o livro da escola, como manter relações sexuais. E chegou e disse para a mãe, você é uma mentirosa, porque você me disse que eu nasci quando o médico me tirou da sua barriga, mas agora eu sei como eu nasci, e você é uma grande mentirosa. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho marxista. Esse é o trabalho de colocar os filhos contra os pais. E aí a idealização vai ser muito maior. Então nós temos que pensar isso, temos que ver como trabalhar com nossos filhos, como conquistar nossos filhos. E as mães estão sofrendo porque elas não sabem, elas não têm respostas. E eu lembrei que em 87 foi fundada aqui em Belo Horizonte a Associação de Pais e Alunos. É uma senhora, que eu não sei se é viva, que eu até procurei se ela está viva, mas não consegui, chamava Ieldir Bambira. E naquele tempo ela disse, até agora os pais não têm o acesso que deveriam ter às escolas. Muitos colégios ainda são fechados